Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam estudando. Hoje nós vamos dar início à aula 4 da Sociologia, a Sociologia de Émile Durkheim. Esse autor importante francês que nasce em 1858 e morre em 1917, mais ou menos ali no contexto geral da Revolução Russa, né? Então, o que é importante primeiro lembrar, antes de mais nada? Que a gente está, talvez na primeira aula, apenas na aula 4 agora, de Sociologia propriamente dito. Então nós estamos começando agora o curso mesmo de Sociologia. E por que isso? Porque como a gente viu anteriormente, nós falamos um pouquinho lá na aula 1 de ciência, do caráter científico da Sociologia, portanto ela não é uma opinião, uma posição política, um debate apenas, ela é um método rigoroso de pesquisa, de teoria e método, para daí na segunda aula nós falarmos um pouquinho do contexto de surgimento da Sociologia, que vai ter muito a ver porque vai ser mais ou menos o contexto de vida desse autor que a gente vai trabalhar hoje, para daí na aula 3 nós falarmos dos precursores da Sociologia, ou de um pensamento precursor da Sociologia, que foi o positivismo, já na França, falando de um autor específico que naquela oportunidade foi o Auguste Comte. Então hoje a gente vai focar no Émile Durkheim, esse sim considerado o primeiro sociólogo de fato, né, e de direito. E por que isso? Ele teve uma preocupação muito importante, e eu gostaria de destacar desde já, que foi tentar trazer a sociologia para um caráter científico. Isso fica muito evidente já num dos primeiros livros dele, chamado As Regras do Método Sociológico. Lembram lá na aula passada que nós vimos que o Auguste Comte foi um importante autor, inclusive que foi muito usado, né, foi muito influência do Émile Durkheim, mas que num determinado momento eu gostei de trabalhar com vocês e gostaria de recuperar em duas dimensões o Auguste Comte. Ele foi muito avançado num sentido e num outro sentido ele foi superado, ele teve limitações. Qual foi o sentido avançado do Auguste Comte? Ele era avançado porque até antes do Émile Durkheim, o Comte já vislumbrava a possibilidade de trabalhar os problemas sociais numa escala, num rigor da ciência. Só que qual que é o ponto fraco do Comte? Ele não conseguiu na prática, de verdade, fazer isso. Ele ficou na intenção. Essa intenção já é muita coisa e já é valorizada, por isso que ele foi tema de uma aula anterior. Mas quem vai conseguir fazer tanto a intenção quanto na prática, ou seja, conseguir criar mesmo uma sociologia com regras específicas, métodos específicos e teorias específicas, vai ser o Émile Durkheim. Já nesse livro aqui, ele vai adiantar lá as duas grandes questões que eu gostaria de trabalhar na aula de hoje. A teoria e o método. Nada mais explícito do que o nome do livro, né? As regras do método sociológico, para mostrar como isso era uma demanda naquele momento e como Durkheim se debruçou, né, se esforçou em construir a sociologia, portanto superando o positivismo do Auguste Comte. Então vamos lá. Quando ele vai fazer a sua análise, ele vai criar, na primeira parte do livro, esse é um livro relativamente pequeno, eu brinco que ele é sempre o livro de cabeceira de qualquer sociólogo, né, que se preze. Ele é um livrinho que tem mais ou menos 50 páginas, né, ele é pequenininho aqui, então as páginas são bem corridas. Essa é a edição original, né, ali no slide, mas essa você encontra aí rapidamente nas livrarias, porque é um clássico, e nos sebos. E ele é dividido em duas partes o livro. Uma primeira parte que ele apresenta a teoria, que ele vai chamar de fato social, e a segunda parte do livro que ele vai discutir o método, que a gente vai classificar aqui já como método funcionalista, e eu gostaria que vocês lembrassem dessa palavrinha aqui, coisa. Eu já vou explicar porque é meio esquisito, mas é isso mesmo que ele usa. Na tradução do francês, ele vai falar que a gente precisa usar o método da coisa. O que seria isso, né? A gente já vai ver na sequência. Então vamos primeiro falar da teoria, dos fatos sociais. O que o Durkheim está buscando então? O Durkheim vai dizer, no limite, que o objeto de estudo da sociologia, lembrem lá da aula 1, né? Toda ciência tem um objeto de estudo. Para o Durkheim, o objeto de estudo da sociologia seria o fato social. E o que seria um fato social? Seria mais ou menos tudo aquilo que nós fazemos, que nós agimos, né? O jeito da gente agir, do jeito da gente pensar, e que na verdade não é muito uma escolha nossa, não é muito uma decisão autônoma nossa. A gente faz muito mais porque a sociedade faz ou porque os outros fazem do que propriamente uma ação ou um jeito de pensar que seja autônomo e legítimo nosso. Vou tentar colocar em outros parâmetros, né? Vocês já devem ter desconfiado e muitas vezes vocês fazem, né, atitudes, têm, digamos assim, jeitos de pensar que nem são, se a gente parar para pensar, muito os nossos.
Em que termos? Vamos pensar lá o caso dos estudantes, né, que é o mundo que nós vivemos aqui da educação. Muitas vezes os alunos, para serem bem sinceros, eles não gostam de acordar tão cedo, né? Sair lá de casa às 5h30 da manhã, 6h30 da manhã para chegar às 7, 7h30 nas grandes cidades do Brasil para começar as aulas de manhã. Claro que nenhum aluno gosta disso, mas ele acaba se submetendo. A pergunta que o Durkheim faz é por que esses alunos todos, né, tantos alunos assim no mundo todo, fazem isso, se no limite eles nem querem fazer? Que força é essa que faz com que nós, indivíduos, façamos, né, atitudes, tenhamos atitudes que a gente nem quer fazer no limite, ou que a gente nem concorda? Ele vai mais ou menos trabalhar isso como fato social, e segundo ele, é esse fato social, é tentar explicar esse motivo pelo qual as pessoas pensam desse jeito e agem desse jeito, que é no limite o trabalho da sociologia, o trabalho do sociólogo. Claro, ele lança mão de outros até exemplos, ele vai citar também o casamento, que já na época dele ele desconfiava que era um fato social. Por quê? Porque ele já percebia nos casamentos, e ele mesmo era casado quando fez esse estudo, que o casamento não era muito uma vontade assim totalmente espontânea, que as pessoas estavam apaixonadas e no limite ali queriam dividir a vida e casavam para viver juntos. Mas tinha muito também para explicar o casamento de uma pressão da sociedade, né? Se a gente pensar que até hoje, em algumas famílias, isso é bastante visível, né? Principalmente nas mulheres, né? As famílias mais tradicionais pensam, né? Tem até hoje aquela frase que a pessoa pode ficar para titia, né? Parece que é uma obrigação que a pessoa tem que casar num determinado momento da vida ou com determinada pessoa, no limite até casamentos arranjados, né? Portanto, menos da vontade individual das pessoas e muito mais de pressões externas. Tudo isso que ele está falando, quando a gente identifica, é o objeto de estudo da sociologia. Então ele também vai fazer um estudo muito legal sobre o casamento, que na época dele já chocou toda a Europa. Por quê? Porque ele chegou em conclusões que são muito próximas da realidade, né? Ele chegou a conclusões de que as mulheres eram infelizes no casamento, de que elas muitas vezes casavam com pessoas que elas nem queriam casar, que muitas vezes elas inclusive sofriam violência dos seus maridos, e que no limite o casamento era muito mais uma pressão social do que propriamente uma escolha dos indivíduos. É isso que ele está chamando de fato social. E não preciso dizer que ele foi muito perseguido, muito criticado quando ele publicou esses estudos, né? E aí ele dizia assim, tem uma frase famosa que ele dizia, não briguem comigo, briguem com a realidade, porque eu só sou um instrumento de mostrar como a realidade acontece, né? A culpa não é minha que as pessoas pensam isso do casamento, eu só estou trazendo a ciência, né? A luz, a realidade dos fatos. Mas como ele era um professor também, o Durkheim vai classificar, para ficar mais fácil, os fatos sociais em 3 grandes características. Então vamos ver juntos aqui. Segundo ele, o fato social deveria ser exterior. Esse exterior não tem nada a ver com países, né? Interior ou exterior, para fora do país, por exemplo. É exterior na relação do indivíduo e da sociedade, ou seja, essa vontade, essa maneira de pensar e esse jeito de agir não é interior, não é de dentro do indivíduo, ele vem de fora. É muito mais uma pressão de fora do que propriamente uma escolha individual. É isso que ele está chamando de uma das características do fato social. O segundo é que ele tem que ser geral ou coletivo. Em que termos? Ele não está preocupado com ações ou jeitos de pensar atomizados, individualizados, né, de uma ou outra pessoa. Ele está sempre pensando em grandes números, né, em quantidades de coletivos, em pessoas, em grupos humanos, e não no indivíduo. Até para fazer a diferença que estava ali nascendo entre a sociologia e a psicologia, que lida muito mais com o indivíduo. Então, se fosse um fato isolado, ou que só uma pessoa no mundo casasse, ou se o casamento fosse uma vez ou outra, acontecesse em tal cidade com um ou outro indivíduo, ele diria que isso é muito mais objeto de estudo da psicologia. Para ser da sociologia, isso tem que ter um caráter geral, coletivo, onde grande número, a grande massa das pessoas pensa daquele jeito ou age daquele jeito. Aí ele traz esse tema, esse conteúdo, esse estudo para a área da sociologia, ok? E o terceiro e talvez mais explicativo caráter, o mais didático, penso eu, é o caráter coercitivo. O que é coerção? Não confundam com coesão. Coerção é tudo aquilo que é imposto, né? Nos obrigado. Quando a gente tem a obrigação de fazer, de pensar e que no limite tem até um tipo de penalidade envolvida ou de uma pressão muito grande, a gente pode chamar de coerção. E ele dizia que esse fato social também tem que ter um caráter de coerção. Pode ser desde uma chamada de atenção, uma rusga,
ou até mesmo uma prisão, a privação da liberdade das pessoas. Tudo isso ele está colocando num caráter geral de coerção, de imposição, de punição. Então, nesse sentido, tanto ir para a escola de manhã cedo quanto o casamento, na visão deles, segue esses 3 itens. Por quê? Porque ambos são mais vontades da sociedade do que do próprio indivíduo. Os próprios indivíduos relatam isso, né? Eles são gerais e coletivos, porque a grande maioria dos jovens vai à escola e a grande maioria das pessoas se casam, até hoje, nas sociedades que a gente tem estudos e relatos. E ele é coercitivo porque se você decidir simplesmente não ir à escola, inclusive as penalidades podem ser até de ordem criminal aqui no Brasil, né? Os pais podem ser responsabilizados, provavelmente os seus próprios pares, né? Os jovens, os amigos vão te cobrar. Como assim você desistiu da escola? Né? Há uma pressão, há uma imposição para você ir para a escola. E como a gente viu, até no casamento, há muito pouco tempo atrás no Brasil, na legislação, o casamento propunha uma série de benefícios legais. Para quem não era casado, esses benefícios eram negados, por exemplo. Então, não deixa de ser também uma pressão envolvida. Isso que ele está chamando de 3 características do fato social, ok? Bom, aí, lembrar também que o Durkheim é um autor da virada do século, né? Então, todo esse contexto que eu falei da França é importantíssimo para ele, que a gente viu também, ele nasce logo na sequência da morte do Augusto Comte. Augusto Comte morre em 1857, ele nasce em 1858, leu tudo do Comte, né? Viu tudo do positivismo e tentou aperfeiçoar a obra do Augusto Comte. Eu trago aqui uma citação desse livrinho aqui que eu mostrei para vocês, As Regras do Método Sociológico. Então vamos lá. É fato social toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou então ainda que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Ou seja, aquele resumo que eu trabalhei das 3 características estão aqui dissolvidas, claro, num texto um pouco mais elaborado, que é ipsis literis aqui retirado da obra, ok? Tem também lá no material de vocês. Ele fecha, claro que aqui é muito mais rápido, mas essas 25, 30 páginas, que é a primeira parte da teoria, a gente mais ou menos pode resumir nessa primeira parte da aula também. Para a gente chegar na segunda, que é a questão do método, né? Ali está o Durkheim ali na fotinho. Então vamos lá. Lembra que eu pedi para vocês guardarem a palavra coisa? Fica estranha porque a tradução literal no livro do francês é essa mesmo, é coisa. Mas o que ele está querendo dizer com tratar os fatos sociais como uma coisa? Na verdade, isso é mais simples do que parece, não é nem novo. Ele está querendo dizer que para o sociólogo ou para o cientista, ele deve tratar o objeto de estudo da sociologia, ou seja, os fatos sociais, com neutralidade. Ou seja, o que quer dizer isso? Vamos lembrar lá do exemplo que o próprio Durkheim usou, o casamento. O Durkheim era um cara casado. Até onde a gente sabe, ele teve um casamento muito tranquilo, foi muito feliz e viveu a vida inteira com a sua mulher muito bem. Mas ele não pode, a partir do seu casamento, achar que conhece o objeto de estudo do casamento. Portanto, quando ele foi estudar o casamento, ele não queria estudar a partir das suas experiências, dos seus relatos. Ele queria estudar os fatos sociais do casamento a partir dos casamentos, do fato em si. Então ele está buscando essa neutralidade, no sentido de que não cabe ao sociólogo colocar no seu estudo as suas imposições, as suas impressões, o que ele acha daquele assunto. Ele tem que ter uma técnica, um cuidado para ficar neutro em relação ao assunto. E esse cuidado, esse mecanismo, esse movimento de você ficar neutro em relação aos estudos, ele está chamando de tratar os fatos sociais como coisa. Portanto, é uma coisa distante de você. Mesmo que seja um tema que você vive, que você vivencia, não é porque você vive que é o resultado final lá do estudo, da realidade. A tua vida não é a realidade, a tua vida é uma parte da realidade. E o sociólogo não está preocupado com vidas individuais, ele está preocupado com o todo, com o coletivo. Então é nesse sentido que ele está chamando os fatos sociais de coisa, né? E aí, na sequência, como eu falei, do exemplo do casamento, ele vai também tentar trabalhar um outro aspecto importante, que a gente também viu lá no slide anterior, que é o método funcionalista. O que ele quer dizer com isso? O Durkheim, ele cria toda uma sociologia que a gente chama de funcionalista, mais ou menos fazendo analogia assim. Como o nosso organismo, né, o nosso corpo humano, ele precisa que os órgãos funcionem e do momento que você tem algum órgão tendo alguma dificuldade, você rapidamente percebe que os outros órgãos começam a ter sequelas e consequências. Vamos pensar lá
no coração. Se o coração começa a ter algum tipo de dificuldade, o sangue começa a não ser, digamos assim, exercido, né, passado para o resto do corpo, e aí você começa a ter um problema de circulação, e a circulação pode dar um problema num outro órgão, num outro mecanismo do corpo. E ele basicamente fazia essa analogia com a sociedade. E a sociedade seria o corpo humano, e as instituições sociais clássicas, né, a escola, o judiciário, o poder político, a igreja, a religião, seriam os órgãos. E aí, essa sociologia do Durkheim preconizava, né, pregava que caberia ao sociólogo estudar o funcionamento dessas instituições de modo que o corpo todo, né, o geral da sociedade, funcionasse adequadamente. De modo que, de vez em quando, algumas instituições estariam falhando. Se a escola falha, ele diria, né, aí a política falha, porque a gente vai ter lá na política pessoas que foram oriundas da escola. Se o sistema judiciário falha, daí nós temos problema também na questão da criminalidade, da violência, e assim por diante. E aí a gente deveria fazer uma sociologia em que o funcionamento, né, a coesão da sociedade fosse garantida pelos rigores, pelos estudos científicos, buscando sempre o pleno funcionamento da sociedade. Então, esse método funcionalista, até hoje, é bastante utilizado por estudiosos e sociólogos que são da escola durkheimiana. Ele fazia tudo isso porque ele queria evitar o que ele chamava de anomia. O que é a anomia? A anomia é o caos, é como se fosse o corpo entrando em falência múltipla dos órgãos. É quando a sociedade não está funcionando, quando as instituições básicas da sociedade não estão cumprindo a sua própria função. E isso o sociólogo deve detectar e, no limite, ele deve intervir, ok? Para que isso não aconteça. Bom, aí ele tem um outro livro que tem mais a ver com essa parte já que ele desenvolveu o método, ele vai fazer um estudo aprofundado dessa questão do funcionamento da sociedade. E é um livro muito importante chamado Da Divisão do Trabalho Social. Esse livrinho aqui, que está aqui também, esse sim é a mesma capa, bonitinho. Nesse livro, que já é um pouco mais elaborado, ele faz o estudo da seguinte pergunta: o que torna a sociedade funcional, coesa? Ou seja, por que a sociedade funciona? Por que as pessoas, no limite, não saem na rua fazendo o que elas bem querem, né? Saem andando pelado, o outro mata o outro na rua porque brigou por causa de alguma coisa? Por que a sociedade, com pessoas tão diferentes, pensando, né, experiências tão diferentes, de classes sociais diferentes, de religiões diferentes, de procedimentos educacionais e culturais tão diferentes, como é que essa sociedade minimamente funciona? Essa era uma pergunta que ele lançou quando fez a obra. E aí ele vai responder com um conceito, que é o conceito de solidariedade. Ele vai detectar na solidariedade, não aquela que a gente pensa no sentido ético, né, de eu ser solidário com o outro, né, de eu ser solícito com o outro. Ele está chamando solidariedade basicamente de dois tipos de sociedades diferentes. Façam sinônimo com sociedades. O que seria essa solidariedade? Essa cola, essa mágica que mantém as sociedades funcionando. Aí ele classifica dois modelos: a solidariedade orgânica e a solidariedade mecânica. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. A solidariedade mecânica é uma solidariedade anterior à vivência que ele estava tendo. Ele faz seus estudos históricos e percebe que sociedades anteriores a que ele viveu, o Durkheim, tinham esse modelo de solidariedade, que é um modelo onde as sociedades são mais homogêneas, geralmente são rurais, porque são anteriores às sociedades industriais, e, portanto, são muito próximas, as pessoas pensam muito parecido. E quem cumpre esse papel de manter a sociedade funcionando é a religião. E até por isso que ela é tão homogênea, porque quase todo mundo pensa muito parecido, porque quase todo mundo digamos assim, se identifica, se norteia, né, pelas questões religiosas que são comuns a todos. Isso vai mudar para um outro modelo de solidariedade que ele mesmo está vivendo, que ele vai chamar de solidariedade orgânica. Aí já própria das cidades mais complexas, do pós-revolução industrial e do período que ele estava vivendo ali na França, onde as pessoas já são heterogêneas, ou seja, já há uma complexidade maior no tipo de pensar, nos comportamentos morais, nos costumes das pessoas, e que a figura principal já não é mais a religião, mas quem mantém a sociedade coesa é a figura do trabalho. Isso é muito visível ainda, penso eu, em cidades do interior e em cidades como capitais e regiões metropolitanas mais densamente povoadas, né? Lá no interior, em algumas cidadezinhas do interior, eu tenho família ainda no interior, é muito comum ainda que a religião cumpra de fato esse papel de unificar a comunidade, a sociedade. Então qualquer abalo mais religioso
causa um certo espanto ali naquele modelo de sociedade. Em cidades grandes, né, a religião, não que ela não seja importante, mas ela perdeu a sua, digamos, importância em relação à figura do trabalho. As cidades são muito mais organizadas, e a gente vê pela pandemia como isso foi diretamente impactado, o mundo do trabalho. Então por quê? Porque essas cidades já vivem o mundo da solidariedade orgânica, onde o trabalho cumpre a função de organizar a sociedade. Então, muito rapidamente, por exemplo, na pandemia, que né, as pessoas têm que ficar em casa, não podem trabalhar, ela desorganiza, torna disfuncional, quase que anômica a sociedade. Por quê? Porque ela vai em cheio no pilar organizacional da sociedade, que é a ideia do trabalho. Por último, pessoal, o Durkheim tem uma outra obra que muitos consideram a obra-prima dele, que é a que ele junta finalmente a teoria, o método e faz tudo isso num livro só. E que ele é muito polêmico, porque o Durkheim sempre foi muito polêmico. Ele vai estudar um tema que até hoje não é muito fácil de ser estudado, que dá muita repercussão, que é o tema do suicídio. E nesse livro, ele queria mostrar justamente que até um episódio muito pessoal, né, de ordem muito subjetiva, que é a decisão de uma pessoa de tirar sua própria vida, até isso que aparentemente é muito interno e pessoal da pessoa, ele pode ser explicado por fatores sociais. E aí ele faz um estudo muito bonito, dedica décadas, estuda quase 40 mil casos de suicídio, e ele chega à conclusão, por exemplo, que fatores sociais explicam o suicídio, que até então era entendido na medicina, em ciências que trabalhavam, né, a questão da depressão, que na época chamava de mal-estar, de melancolia, nem os nomes eram os que a gente usa hoje na medicina moderna, mas era mais ou menos a mesma coisa. Ele dizia que até fatores externos, como a religião, como a questão da renda, como a questão até do estado civil, eu brinco com os alunos que isso pode ter invertido, hoje em dia a gente tem que atualizar esse estudo, mas naquela época, por exemplo, as pessoas que não casavam, para ver o peso do casamento, tinham mais índices de suicídio, as pessoas de religiões orientais, o suicídio ia lá em cima, daí ele explica, faz todo um estudo mostrando por que isso acontecia, estudando as religiões. A questão da renda era o contrário do que o pessoal pensava no senso comum, e que muita gente pensa até hoje, do sentido de que os ricos, proporcionalmente, se suicidavam até mais do que os pobres, o que mostrou toda uma diferença no tratamento, né, das questões de depressão e de melancolia da época, e mudou todos os protocolos médicos, inclusive. É um estudo também que eu sugiro que vocês façam quando puderem ter um tempinho, e tem algumas coisas também no material de vocês. Ok, pessoal? Por hoje é só, a gente espera vocês aí na próxima aula e valeu, até mais, tchau, tchau!